Eu sou o pastor Asuelo, resido em Porto Acre desde a minha infância e nesse momento, nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco da minha história, tanto pessoal como caminhada de fé. Sou casado com a pastora e doutora Fabiana Lacerda, tenho 2 filhos, Luan Vinícius e a Luna Aimee. E como bem já informei, desde a minha infância, eu moro no município de Porto Acre, tive assim uma infância bastante difícil. Somos 6 irmãos, filhos do Jurivaldo e da Maria da Saúde, e infelizmente no decorrer da vida houve assim a separação dos nossos pais. E isso assim trouxe muita consequência negativa, ruim para nossa família. Sofremos muito no sentido da criação, no sentido de passar muita necessidade. Eu me recordo que todos os dias nós tínhamos que pescar naquele açude da Colonacre para a gente poder ajudar na refeição diária, na alimentação. Muitos dos momentos a nossa comida era peixe com farinha. Um fato assim na infância que assim marcou muito também a minha vida e a vida da minha família. Eu me recordo que o meu pai, à época, isso por volta de 95, 96, ele comprava um fardo de bolacha, daquela Miragina, contendo 30 pacotes. E o nosso café da manhã era um pacote de bolacha para 6 meninos e o nosso pai. Quantos foram os momentos na nossa infância, e eu creio que a história ela é similar à de muitos, né? A nossa merenda era farinha com leite ou farinha com açúcar. Então nós tivemos assim uma infância bastante complexa, Estudávamos e a maior parte ficávamos sozinhos em casa. O nosso pai, louvado seja Deus pela vida dele, que assim não nos abandonou. A nossa mãe também teve que sair de casa por questão de problemas familiares, né? Mas assim, o nosso pai foi um grande guerreiro mesmo. Nunca nos abandonou, deu o suporte necessário. Então, a nossa infância, ela não foi legal. Assim, passamos muita necessidade mesmo e nós não tínhamos nenhuma expectativa de vida. Eu lembro-me que o nosso apelido, à época no INCRA, na Vila do INCRA, nasci e me criei lá, era de Socó, porque todos os dias a gente pescava realmente, todos os dias. E nós não tínhamos assim nenhuma perspectiva de futuro. E eu lembro-me que por vezes a gente ouvia falar que os filhos do Jurivaldo, não ia servir para nada, porque a gente vivia à margem, à margem da necessidade, à margem do cuidado. Mas graças a Deus, aprove ao Senhor que essa fase da infância, com muita luta, com muita guerra, a gente conseguiu vencer. E a história segue. E assim um momento assim muito marcante na minha história de vida. Hoje tenho 40 anos, mas foi quando eu recebi um convite da Igreja do Evangelho Quadrangular de participar de um retiro espiritual. E naquela situação, em 10 de fevereiro de 2002, eu tinha 16 anos e num domingo eu resolvi entregar a minha vida para Jesus. E a minha história, ela começou a ter assim uma mudança radical, de alguém que vivia à margem, de alguém que passou muita necessidade, por meio da fé, por meio de entregar a vida para Jesus. Primeiro começou uma mudança interior, questão de traumas, situações de abandono,
a questão de não ter tido o afeto materno e algumas outras coisas que a gente sabe que acabam sendo consequência quando eu entreguei minha vida para Jesus nessa data. Jesus, ele começou a boa obra na minha vida. E, meu Deus, uma boa obra que mudou o meu interior, que começou a trazer um novo rumo, um novo direcionamento. Deus começou a colocar sonhos na minha vida. E aquele jovem que outrora, criança jovem, assim que não via nada, agora ele começa a ver esperança. Ele começa a sonhar com um futuro melhor em Deus, como diz a palavra, com um futuro de paz, com aquilo que Deus havia reservado para a minha vida. Então, essa foi uma decisão assim que mudou a minha vida realmente da água para o vinho. Comecei a pensar acerca de trabalho, tive a oportunidade de sonhar com a família, bem como também de ter formações superiores. Então, a presença de Jesus, ela mudou realmente a minha vida. E a verdade é que na presença nós nos encontramos. É na presença de Deus que Deus ele coloca um novo sentido para a nossa vida. Então que a minha história ela possa servir assim como talvez um incentivo ou um referencial para que você possa entender que ainda que a sua história tenha sido a mais adversa possível, há um Deus que pode fazer tudo em você e por meio de você. Após a minha conversão, aos 16 anos, Deus ele me escolheu para o chamado pastoral. E a verdade, o chamado pastoral é uma escolha de Deus e uma obediência daquele que é escolhido. E eu recebi o convite, à época eu congregava na Vila do INCRA, desde a conversão. Passei 6 anos congregando na Vila do INCRA com o pastor Hudson Marcelino, a quem eu agradeço todo o apoio, todo o cuidado, pela paternidade. Em fevereiro de 2002, nós assumimos o chamado, fomos consagrados e viemos para a Vila do V. Fomos enviados e hoje, agora em fevereiro também, nós completaremos 18 anos de pastoreio. E graças a Deus, assim, muitas vidas têm sido alcançadas. Iniciamos aqui um trabalho do zero, eu e a minha esposa, a pastora Fabiana, quem eu louvo a Deus pela vida dela. À época, minha esposa 17 anos e eu 21 anos de caminhada. Então, o chamado que Deus iniciou em nós e por meio de nós já se completam agora também, em 15 de fevereiro de 2026, 18 anos. Vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido abençoadas e pela misericórdia de Deus a gente tem deixado como pastor um legado espiritual para o nosso município, para o nosso estado e por que não para o nosso Brasil. E concluo assim nesse momento tão importante, celebrando a Deus pelos 24 anos de caminhada cristã. No dia 10 de fevereiro de 2026, eu faço 24 anos de caminhada cristã. E o motivo de externar isso em vídeo é para que sirva realmente de lição. É uma história de muitos processos, dores, inclusive a palavra vencedores, ela inclui dores. E as dores que nós vamos vencendo no decorrer da caminhada, ela vai nos tornando vencedores. Vencedor nada mais é alguém que vence dores. Então, eu celebro a Deus, eu agradeço a Deus e celebro esse momento de 10 de fevereiro de 2026, onde faço 24 anos de caminhada cristã. Eu tive o privilégio em Deus e eu louvo a Deus todos os dias. E a própria palavra, ela fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então, permaneço em pé
E se tem algo que eu nunca quero para a minha vida é sair da presença de Deus. Então, completamos 24 anos de caminhada cristã, né, com vigor em Deus, querendo permanecer na presença de Deus, continuar aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos. E se eu pudesse dar um conselho a você que está ouvindo esse vídeo, permaneça com Cristo até o fim. A palavra diz que aquele que permanecer até o fim, ele será salvo. Deus te chamou não apenas para uma caminhada de anos com Ele aqui na terra, não apenas isso, mas Ele quer que no decorrer da eternidade você também esteja com Ele para sempre, tá bom? Então que Deus ele possa te abençoar e pretendo que por meio desse vídeo, de um pouco da minha história de vida, possa trazer motivação, incentivo, fé, quem sabe direcionamento para a tua vida no nome de Jesus. Se hoje eu pude completar 24 anos de caminhada cristã, você também pode, você é capaz, permaneça perseverando, que Deus é contigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Jesus, eu te amo. E louvo a Deus também pela vida da minha esposa, né, a pastora Fabiana Lacerda, ao meu filho Luan Vinícius e Luna Aimee, aqueles que em todos os dias suportam os dias maus, aqueles que realmente caminham com a gente 24 horas. Então, obrigado, minha família, eu amo vocês. Agradeço também ao pastor Ruth Marcelino, que é o meu pai na fé, que me ajudou no início e continua me ajudando até hoje. Agradeço a todos os meus parentes, irmãos de caminhada e também agradeço aos discípulos da Quadrangular Vila do Ver. Como humano, nós somos pessoas suscetíveis à falha e mesmo sendo pastor, a gente não deixa de ser humano. Então nós cometemos falha, às vezes omissões, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, por todo o amor, carinho, por aquilo que vocês têm caminhado juntamente comigo, e a pastora Fabiana e a minha família pastoral no decorrer desse anos na Vila do Ver, no nome de Jesus. Tá bom? Gratidão a todos e um beijo no coração.